Senhoras e senhores, vamos a mais uma revisão e hoje vamos revisar trabalho, energia, potência, estática, hidrostática e gravitação. Vamos comigo nessa viagem rápida? Na tela, questão número 16. Diz o seguinte: um bloco de massa 200 gramas está apoiado em repouso sobre uma superfície plana e horizontal, preso a duas molas ideais, idênticas de constantes elásticas, 8 newtons por metro, que se encontram relaxadas com comprimentos naturais de 1 metro cada uma, conforme a figura 1. Este bloco é deslocado para uma posição em que uma das molas fica comprimida de 0,5 metros, conforme separado aqui, foi bonito demais, conforme a figura 2. Só tem uma coisinha que já induz um erro aqui, ó. Uma das molas fica comprimida de meio metro. Só que é o seguinte, ó. É verdade que uma das molas ficou comprimida de meio metro. Mas também é verdade que uma das molas se alongou de meio metro. E aqui nesse caso eu tenho essa mola aplicando uma força e também tenho essa mola puxando com uma certa força. Quando eu comprimi essa mola, automaticamente acumulou energia potencial elástica. Quando eu estiquei essa mola, automaticamente acumulou energia potencial elástica. O bloco é abandonado do repouso nessa nova posição e passa a oscilar em movimento harmônico simples, ou seja, sem dissipar nenhuma forma de energia. Ele aproveita e reforça, desprezando o atrito e a resistência do ar. Não precisava ter dito isso, porque ele já falou que o movimento era harmônico e simples. Ele quer saber o módulo da máxima velocidade escalar atingida por esse bloco em seu movimento oscilatório. Amigos, dessa posição, quando ele voltar para essa mola não está deformada e essa mola também não está deformada. O que é que significa isso? Quando ele voltar para essa posição, oscilando para um lado e para o outro, sempre que ele passar nessa, não tem deformação. E se não tem deformação, não tem nada de potencial elástica. E se não tem nada de elástica, é porque toda essa energia foi convertida em energia cinética. Venham para o quadro para a gente ver. Olha só. Foi o que aconteceu ali. A gente tem, ó, conservação da energia mecânica. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Se a gente pega aquele instante inicial em que só tinha energia potencial elástica, mas eram duas molas deformadas igualmente, seriam duas energias potenciais elásticas iguais à energia cinética que foi transformada. Sendo assim, seria 2 vezes kx ao quadrado sobre 2, igual à energia cinética, que seria mv ao quadrado sobre 2. Aí aqui, ó, esse 2 vai embora com esse, fica 2 vezes o K, que é 8 newtons por metro, vezes o X, que é meio metro, isso ao quadrado, igual a massa, que lá na questão é 200 gramas, que daria 0,2 em quilogramas, vezes a velocidade ao quadrado. 2 vezes 8 é 16. 0,5 ao quadrado é 0,25. Dividido tudo isso pela massa, que era 0,2. Isso é igual a V ao quadrado. V seria a raiz quadrada de 16 vezes 0,25. Multiplicar por 0,25 é dividir por 4, né? Então, 16 vezes 0,25 é 4. Ficou 4 dividido por 0,2. Gente, 4 dividido por 2 seria 2. Mas se é 0,2, daria 20. Então, daria raiz quadrada de 20 metros por segundo. Só que se a gente olha lá nas alternativas, abre a tela para mim dividida, por favor. Se a gente abre lá nas alternativas, ó, não tem a opção A, 20. E aí, professor, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Quem é 20? 20, na verdade, pode ser representado por 4 vezes 5. E aí, ó,
Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz de 5 metros por segundo. 2 raiz de 5 lá na questão. A alternativa letra B seria a alternativa correta. Portanto, questão número 16, letra B seria a resposta correta. Belezinha? Vamos para a próxima questão. Na tela, por favor, a gente vai para a próxima questão, que é a questão de número 17. Questão 17, na tela, me diz: a mera troca do elevador por um lance de escadas já significa quebra de sedentarismo. Andar 10.000 passos por dia a subir 12 andares. Equivale a subir 12 andares. O uso de escadas aumenta a tonicidade da musculatura de membros inferiores e dos glúteos. Melhora o sistema cardiovascular e pode propiciar a perda de peso. Considere um adulto que leva 4 minutos para subir 10 andares utilizando as escadas. Se cada andar corresponde a uma elevação de 3 metros, qual seria então a potência média desenvolvida? Adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Vamos aos dados e aos fatos. Eu estou querendo a potência, e a gente vai para o básico. O que é uma potência? Potência é transformação de energia em um certo intervalo de tempo. É um tipo de questão que cai em alta frequência em vários vestibulares. Então a potência seria quanto de energia se transforma em um certo intervalo de tempo. Beleza, professor. E daí? Lá na questão, se sobe de elevador, se sobe de escada, se você está subindo, a energia que está se transformando, que você está adquirindo, é a energia potencial gravitacional. Ou seja, essa potência seria a variação da energia potencial em um certo tempo. A energia potencial é mgh e sua variação é mg ΔH, em um certo intervalo de tempo. Senhoras e senhores, a potência seria massa. Na questão ele deu lá que era, cadê a massa? 80 kg. Gravidade, 10. Variação de altura. Gente, são no comando ali, ó, 10 andares. Quando cada andar tem 3 metros, então seriam 30 metros de variação de altura. Tudo no sistema internacional para que a unidade final fique em watts. O intervalo de tempo é de 4 minutos. Vem, mais 4 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então isso equivale a 240 segundos. Então aqui, ó, 240 segundos. Tudo no sistema internacional de unidades. Ó, 8 vezes 3 é 24. Então vai ficar 24 com mais 1, 2, 3 zeros. Dividido por 240. Senhoras e senhores, 240 com 240 vai sobrar aqui 100. Então a resposta é 100 watts, que equivale a 100 joules por segundo. Mas ele quer em kilowatt. Para ficar em quilo, você tem que dividir por 1000. Se você divide isso daqui por 1000, a gente teria o equivalente a 0,1 kilowatt. Senhoras e senhores, a alternativa correta é a letra A. 0,1 kilowatt. O pessoal gosta de chamar de kilowatt. Pode chamar, não tem problema. É porque o nome do cara era James Watt, não era James Watt. Então, né, no português fica tudo certo. A alternativa letra A é a alternativa correta. Beleza? Próxima questão. Questão 18. Bebam água. Vamos à questão número 18, por favor. Paraná, paraná. Questão 18. Uma criança brincando com um estilingue lança uma pedra verticalmente para cima.
Na figura estão ilustrados 3 momentos desse lançamento. O momento T igual a 0, no qual a criança está na iminência de lançar a pedra. O momento T igual a TA, no qual a pedra abandona o elástico do estilingue. E o momento T igual a TF, no qual a pedra atinge a altura máxima de sua trajetória. Vamos lá. Gente, vamos só pensar um pouco aqui para iniciar o nosso problema. Vamos lá. Primeira coisa importante, certo? Pense comigo. Ele deformou aqui esse elástico um certo valor e colocou a pedra parada nessa posição. Gente, nessa ocasião, a gente tem energia potencial elástica. É o que a gente começa, beleza? Quando ele solta a pedra, que essa pedra sobe e aí a mola deixa de estar deformada nessa nova posição, a partir daqui não tem mais energia potencial elástica. Como a pedra já está aqui numa certa altura em relação àquela posição inicial, ela já tem uma certa altura, né? Ó. Então, ela está em movimento porque ganhou velocidade, então ela tem energia cinética nessa posição. Mas ela também tem altura, então ela tem energia potencial gravitacional. A pedra abandonou o elástico, subiu até uma certa altura e nessa altura atingida ele para. Ou seja, ele já não tem mais energia cinética, ele já não tem mais energia potencial elástica. Ele agora, na altura máxima, no instante final, ele só tem energia potencial gravitacional. Então é a seguinte. No início, só tem elástica. Depois ele tem cinética mais gravitacional. E depois ele tem gravitacional. Considerando a energia total do sistema composta pelas energias potencial elástica, cinética e potencial gravitacional, o gráfico que melhor representa a evolução dessas energias em função do tempo é... O que é que eu vou escolher? Eu vou escolher a que comece com energia potencial e termine só com gravitacional. Olha para o gráfico. Já pegando a letra E aqui. Ó. Chegou no final com cinética, elástica e gravitacional. Então não pode ser essa alternativa. Beleza? Na letra D eu já estou vendo aqui ó, que ele terminou com potencial 0. Ó. Também não pode ser essa daqui. Ó. Repito. Eu já vou pegar um gráfico que ele começou só com elástica e terminou só com gravitacional. Vamos lá? Bora. Ele começa só com elástica. Nessa alternativa aqui, que é a letra A, ele termina lá em cima com elástica e potencial. Não pode. Letra B, ele termina com cinética e sem potencial. Não pode. Letra C, ó. Ele começou só com energia elástica, lá em cima, ó. Certo? Só com elástica. Terminou só com gravitacional e no caminho ele ganhou a cinética e perdeu todinha. A alternativa letra C seria a alternativa correta. Portanto, essa seria a alternativa que mostra a transformação de energia. Perceba que se eu isolasse e pensar só no início e no final, ó, começou só com elástica, terminou só com gravitacional. Essa é a única alternativa que está correta. Repito, a cinética, ó. Ele foi ganhando, atingiu seu valor máximo, depois zerou a energia cinética. Belezinha? Letra C, a alternativa correta. Vamos para a próxima questão na tela, por favor. A próxima questão é a questão de número 19. Vamos lá. Questão 19 diz o seguinte. Uma criança constrói uma rampa para brincar com seu carrinho, conforme a figura abaixo. Ele mostra a figura e diz o seguinte. O carrinho é abandonado no início da rampa com velocidade nula. Considerando que não haja atrito e nenhuma outra forma de dissipação de energia, o carrinho obterá maior velocidade aonde? Galera, por favor, velho. Eu sempre falo para vocês, aprendam o básico. Pense comigo. Se esse carrinho for solto do repouso dessa altura,
Qual é a chance desse carrinho atingir uma altura maior do que essa daqui? É zero, meus amigos. Se a energia potencial do carrinho é essa, quando ele está parado, ele só tem energia potencial gravitacional aqui, ele pode até descer, subir, descer, subir, descer, descer e subir. Mas a maior altura que esse carrinho pode subir é essa. Ou seja, é possível atingir o ponto 4? Não. É possível atingir o ponto 5? Não. Não é possível porque não tem como passar aqui de 4. Ou seja, não pode ser 5, nem pode ser 4. Ah, mas onde é que eu vou saber que ele tem a maior velocidade? Bem, aonde ele descer mais. Quando ele desce, ele transforma a energia potencial em energia cinética. Quando ele sobe, ele ganha potencial e perde cinética. Qual é o ponto mais baixo que ele tem em relação à altura inicial? 3. Portanto, 3 me dá a velocidade máxima. A alternativa letra B é a alternativa correta. Ah, mas e o ponto 5? Mesmo que ele pudesse passar para o ponto 5 seria acima do ponto 3. Mas repito, não tem condições de chegar em 5 ou em 4, porque não dá para passar. Portanto, a velocidade máxima seria em 3, a alternativa letra B seria a alternativa correta. Beleza, meus amigos? Próxima questão, por favor, é a questão de número 20. Questão número 20 diz assim: na figura abaixo, representa-se o esquema de um atleta sobre o trampolim horizontal de uma piscina. O trampolim pesa 200 newtons e o atleta pesa 800 newtons. A intensidade da força que o apoio P exerce sobre o trampolim vale em newtons aproximadamente. Senhoras e senhores, é uma questão de estática. Como é que a gente resolve uma questão como essa? Senhoras e senhores, vamos aos fatos. Primeira coisa extremamente relevante aqui nesse probleminha que estamos apresentando é que ele me deu algumas informações e me pediu a força que será exercida naquele ponto P. Ele foi bem específico. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas assim, ó, o trampolim ele tá bem aqui, ó. O apoio que vocês estão vendo ali, ele tá bem aqui nesse ponto P aqui, ó. Aqui nesse ponto é onde vai estar a força que ele tá me pedindo, que eu vou chamar de FP. Esse ponto aqui, a gente vai determinar ele como sendo o ponto fixo, certo? Essa força FP, ela está sendo aplicada a uma certa distância que na figura é exatamente 0,4 metros. Não está mostrando na figura, mas o peso do trampolim tem que estar no meio do trampolim. Percebam comigo, vou chamar aqui de PT, peso do trampolim. Percebam que o trampolim ele tem 3 metros, né? 0,4 mais 2 mais 0,6 dá 3 metros. O peso do trampolim fica no meio do trampolim. Quem tem 3 metros, a metade seria 1,5 metro. Então, o peso do trampolim está exatamente 1,5 metro. E aqui, meus amigos, a gente tem esse atleta exercendo uma força mais ou menos aqui. Vou chamar aqui de FA, força exercida pelo atleta, que está a uma distância, olhem para a figura, de 2,4 metros. Tá aqui, ó. 2,4 metros. Tem duas forças para baixo e uma força para cima. O que vocês sabem? Vocês sabem que o torque, ou o momento, é dado por força vezes o seu braço. Só que se está em equilíbrio, o torque resultante tem que ser 0. Ou seja, o torque exercido pela força FP, que está fazendo isso tudo girar para cima, está anulando a força, o torque exercido pelas duas forças que estão atuando para baixo. Então, se a gente imagina aí, pode usar o sentido do torque com os sinais positivo e negativo, fica muito bonito, mas vamos ser prático.
O torque exercido por FP tem que anular os outros dois. Então você vai fazer assim, ó. O torque exercido por FP tem que ser igual ao torque exercido por PT mais o torque exercido por FA. Sendo assim, teríamos torque de FP, FP vezes o braço, torque PT é a força vezes o braço, torque FA, FA vezes o braço da alavanca. Vamos lá. Quem é FP na questão? FP seria ali a força que eu estou querendo. Quem seria o braço? O braço de FP seria 0,4. Quem seria PT? Peso do trampolim, 200 newtons. Quem seria DT? DT é o braço, que seria 1,5 metro. Quem seria FA? FA seria o peso do atleta, equivalente ao peso do atleta, 800 newtons. Quem seria o braço? 2,4 metros. Sendo assim, FP seria igual a 200 vezes 1,5 vai me dar 300, já bem isso. Aí eu teria 200 vezes 1,5, que é 300, mais 800 vezes 2,4. Vamos ver aqui quanto é que dá isso. 800 vezes 2,4 dá 1920. Tudo isso dividido por 0,4. Isso aqui vai dar mais 300, 2.220, dividido por 0,4. Vai dar 5.550. 5.550, a alternativa letra D seria a alternativa correta. Belezinha, senhoras e senhores? Bom demais. Vamos para a próxima questão. Senhoras e senhores, próxima questão na tela, por favor. Questão número 21. Diz o seguinte. Um escorregador foi encerado como medida de proteção contra intempéries e, como consequência, sua superfície ficou extremamente lisa. Considere que uma criança, ao brincar nesse escorregador, inicia uma descida com uma velocidade nula a partir do topo do escorregador a 2,45 metros de distância do chão. Admitindo que a aceleração da gravidade seja 10 e que não houve atrito entre a criança e o escorregador, a velocidade escalar de chegada da criança no chão foi d. Vamos aqui, por favor, preste bem atenção. Estamos falando de uma queda num escorregador de 2,45 metros. Essa queda poderia ter sido na vertical, essa queda poderia ter sido numa trajetória que ele girasse em trajetória cicloidal, ele poderia descer um toboágua fazendo uma trajetória qualquer. Deixa eu contar um segredo a vocês. Não importa a trajetória que ele desceu. A trajetória não vai impactar no trabalho, não vai impactar em quanto de energia cinética ele vai ganhar no final do processo. Adotando o princípio da conservação da energia mecânica, eu poderia fazer um cálculo bem direto. Qual é o cálculo bem direto? Aplicar a equação de Evangelista-Torricelli com a ação da gravidade. Em vez de 2A delta S, 2G delta H. Professor, dá certo fazer isso? Dá. Explico já para vocês e mostro que dá certo. Mas antes, eu vou resolver por conservação da energia. No início ele está parado, ele só tem energia potencial gravitacional. Ele vai transformar tudo aqui no final em energia cinética. Numa questão discursiva, por exemplo, eu anoto a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final e falo, usando o princípio da conservação da energia mecânica, temos que, 2 pontos.
A energia potencial é mgh. A cinética é mv² sobre 2. É importante entender que a velocidade adquirida não depende da massa nem da trajetória. A velocidade final seria a raiz quadrada de 2gh. Percebam, voltando para cá, ó, que se a velocidade inicial é nula, eu já poderia dizer que V era a raiz disso, ó, que é exatamente o que a gente fez aqui. Posso fazer isso sempre, professor? Sempre. Tem a altura para aplicar. Não tendo atrito, tá ok. A velocidade seria a raiz quadrada de 2 vezes a ação da gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 2,45. 2,45 vezes 10 é 24,5. Vezes 2 é exatamente 49. E a raiz quadrada de 49 é exatamente 7 metros por segundo. Uma questão que é um clássico da literatura brasileira. A alternativa correta lá na questão é a letra D, 7 metros por segundo. Tranquilo para vocês? Bom demais? Bota na tela cheia para eles aí, no quadro. Bota o quadro aí total. Deu para pegar legal aí, né? Então a gente tem ali uma velocidade final de 7 metros por segundo. Vamos à próxima? Próxima questão na tela, por favor, é a questão de número 22. Para alcançar o teto de uma garagem, uma pessoa sobe em uma escada AB e fica parada na posição indicada na figura 1. A escada é mantida em repouso, presa por cordas horizontais, apoiadas no chão. Na figura 2, estão indicadas algumas distâncias e desenhadas algumas forças que atuam sobre a escada. Nessa situação, o seu peso PE vale 300 newtons, a força aplicada pelo homem sobre a escada vale 560 newtons, e a tração aplicada pelas cordas T. A força de contato, com o solo aplicada no ponto B não está indicada na figura. Então, o ponto B não tem a indicação das forças de contato, que no caso específico seriam a força de atrito e a força normal. Então, ele não representou aqui pra gente. Mas eu teria aqui, ó, a força normal bem aqui e a força de atrito bem aqui. Eu não sei se vocês estão vendo a loucura aqui, mas a loucura é a seguinte, ó. O cara pegou a escada, botou aqui no chão e simplesmente amarrou uma corda que ficou se sustentando ele aí horizontalmente nessa direção aqui, ó. E ele quer saber o que nessa ocasião? Ele quer saber, considerando um eixo passando pelo ponto B, perpendicular ao plano que contém a figura 2, para cálculo dos momentos aplicados pelas forças sobre a escada, a intensidade da força de tração é, amigos, vamos aos fatos. O que eu preciso determinar aqui, e eu acho que é de extrema relevância. Primeiro passo que vocês têm dificuldade é a escolha do eixo de rotação, só que ele já escolheu, né? Qual foi o eixo de rotação que ele considerou? Ele considerou o ponto B como sendo o eixo de rotação. Então o resto é entender que tem 3 forças, certo? Onde a força T, ela está atuando aqui. E o braço dessa força, o que é que você faz para encontrar? Essa é a direção de ação da força. Lembrem, o braço da alavanca é do eixo de rotação a esse plano e tem que estar perpendicular. Vamos lá? Ó, eixo de rotação até esse plano. Esse daqui é o braço da tração. E ele vale quanto? 6,4 metros. Percebam o seguinte agora. A força FH tá aqui, ó. Quem é o braço dessa força? Tá aqui, ó. Do eixo de rotação até esse ponto aqui, ó. Isso aqui seria o braço que eu vou chamar de DH. Que vale quanto? 3 metros. A força, peso da escada, estaria bem aqui. O peso da escada está atuando nessa direção aqui, ó. Cadê o braço? Daqui
até aqui, ó. Isso vale quanto? 2,4 metros. Em síntese, eu tenho 3 forças aplicando 3 torques, porque o atrito e a normal estão aqui, não teriam um torque nessa ocasião. Professor, como é que eu vou resolver isso? Rapaz, você tem 3 torques, o da tração, o de FH e o de PE. Só que o de FH e o de PE estão provocando uma rotação nesse sentido e a tração está provocando rotação no sentido oposto. Porém, o resultado é o equilíbrio, portanto, o torque resultante é 0. Então, como é que você resolve isso? Você pode dizer o seguinte, ó. O torque exercido pela tração, ele é igual ao torque exercido por FH mais o torque exercido pelo peso da escada. Resultado, ó. O torque da tração é a força de tração vezes o seu braço. O torque de FH é a força vezes o seu braço. O torque do peso da escada é o peso da escada vezes o seu braço. A tração é o que eu quero. O braço da tração eu vi que é 6,4 metros. FH, lá no problema, FH lá no problema vale. Deixa eu pegar aqui para não ter que apagar tudo aqui para vocês, viu? Cadê o arquivo? O telefone deu travar a ponta disso agora. Eu tô bem relaxado. Não vamos nos estressar, né? Essa é a questão da escadinha. Olha só, com muita calma. FH vale 560. Bonitinho. Quem é o braço de FH? O braço de FH tá aqui, ó, vale 3 metros. Quem é o peso da escada? O peso da escada vale 300 newtons. Quem é o braço? Tá aqui, ó, 2,4. A tração vai ser igual a, quando vocês fizerem esse cálculo, vai dar 375 newtons. A alternativa correta é a letra A. Professor, uma questão dessa é considerada fácil, médio ou difícil? Difícil, só que ela poderia ser pior do que essa. E eu quero fazer uma observação aqui para vocês, para mostrar o que é que seria pior do que isso, porque eu acho que é isso que vocês estão pensando. Bota na tela para eles aí, quem printou, printou, quem não printou, não printa mais. Por quê? Eu vou pedir, depois que vocês prestarem atenção nessa resolução, que vocês consigam compreender uma possível pergunta um pouco mais difícil que poderia ter sido feita. Sabe qual era? Volta para cá. Ele poderia ter perguntado o seguinte: para isso acontecer que vocês estão vendo, qual seria o coeficiente de atrito estático mínimo? Caralho, professor, não acredito não que ele podia ter perguntado isso não. Podia, velho. Podia. Só que eu vou fazer o seguinte para vocês, ó. Tá aqui a escada, tá aqui o ponto B. Já botem como observação, tá? Bota OBS aí para questão, porque a gente tá aqui não só para resolver, mas para ensinar outras coisas para vocês. O que vocês viram que já tinha na questão aí, ó? Vocês viram assim, ó. Aqui já tinha a atração, que eu já encontrei, que inclusive vale quanto? 375 newtons. A gente tinha ali FH, que valia 560 newtons. A gente tinha o peso da escada, que valia 300 newtons. O que a gente tem mais? Vamos lá. Eu ainda tenho aqui, ó, FH. Vou botar aqui de roxinho. Aí eu tinha também aqui o peso da escada. Vou aqui botar de vermelhinho. Aí eu tinha aqui, que eu não anotei, ó, a normal, que estaria bem aqui. A escada tenderia a escorregar para a minha direita, teria um atrito aqui para a minha esquerda. E aí tem uma parada que vocês devem entender, que é força resultante igual a 0. Percebam comigo, tem quantas forças na horizontal? Vocês conseguem entender que só tem 2? Ou seja, a força de atrito precisaria ser igual à tração.
Na vertical, vocês estão vendo que tem 3? É a normal para cima. E aí, ó, FH mais o peso da escada para baixo. O que é que eu poderia fazer aqui, galera? Se liga. Eu sei que a força de atrito seria esse coeficiente de atrito estático mínimo, que seria um atrito mínimo, né? Vezes a normal. Essa força de atrito está dando ali 375 newtons. O coeficiente de atrito mínimo é o que eu estou querendo. E quem seria a normal? Está aqui, ó. A normal seria a soma de FH, que eu já sei que vale 560, mais o peso da escada, que é 300. Ou seja, 860 newtons. Aí, ó, que bonitinho, ó. O coeficiente de atrito mínimo seria 375 dividido por 860. O coeficiente de atrito estático mínimo seria aproximadamente, eu acho que é 0,40 e pouco, deixa eu ver aqui. Seria 375 dividido por 860. 0,436, 0,44 aproximadamente. Ou seja, o coeficiente de atrito mínimo para que essa escada ficasse em equilíbrio aí seria aproximadamente 0,44. Gostaram aí do complemento? Bom demais. Fazer igual aqueles bloggers aí, os caras, os youtubers da vida, né? Curte e compartilha o nosso canal. Aproveita e beba uma água, tá? Minha água acabou. Vamos lá. Vamos para a próxima? Próxima questão. Questão muito boa, inclusive, com uma adaptação sensacional da questão. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui essa próxima questão aqui com vocês. A próxima questão... Cadê da escada? Chegou, terminou da escada. Vemos aqui para a questão de número 23. Vamos lá. Questão número 23. Uma bola de isopor de massa 0,20 kg, inicialmente mantida no fundo de uma piscina, cheia de água, é solta e passa a subir verticalmente. O gráfico abaixo mostra a velocidade em função do tempo durante o intervalo do seu movimento de subida até a superfície. Percebam que é uma reta, e se é uma reta da velocidade em função do tempo, é um movimento uniformemente variado. E se é um MUV, a aceleração é constante. Aí lá em cima ele me diz: despreze a resistência da água e assinale a alternativa que mostra corretamente o modo da força de empuxo que a água exerce. Vou botar aqui uma tela dividida para vocês. Vou pedir para colocar aqui a tela dividida para mim, show de bola. E aí, a gente vai analisar essa questão, vamos lá. Eu tenho uma piscina e a bola está no fundo dessa piscina. Essa bola foi solta. E quando essa bola foi solta, ela começou a subir verticalmente com aceleração, porque é o que o gráfico me mostra. Eu sei que eu teria o peso para baixo. E se ela começou a subir acelerada, com certeza teria um empuxo para cima. E, meus amigos, necessariamente esse empuxo é maior do que o peso. Afinal, ele começou um movimento acelerado para cima. Perceba que como o gráfico representa a velocidade em função do tempo através de uma reta, ou seja, o gráfico da velocidade em função do tempo foi uma reta, há uma garantia de que o movimento é uniformemente variado, há uma garantia de que a aceleração é constante, que inclusive ela é a razão entre o quanto a velocidade varia e o tempo. Inclusive, se vocês olharem para o gráfico, variou 1, né? Em 2 segundos. Ou seja, a aceleração foi de 1 metro por segundo em 2 segundos. Isso vai dar 1,5 de metros por segundo ao quadrado. Eu tenho dois vetores, um para cima e um para baixo, estão em sentidos opostos. Como é que eu calculo o empuxo, professor? Meu neném, segunda lei do nosso amigo Newton. O que é que diz ela? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem seria a resultante? Tem duas forças em sentidos opostos. É o empuxo
menos o peso, igual a massa, vezes a aceleração. O empuxo seria, então, a massa, que a questão disse que vale 0,2, vezes a aceleração, que é 1,5, mais o peso, que seria a massa 0,2, vezes a gravidade, que a questão disse que era 10. Sendo assim, 0,2 por 2 é 0,1, mais 0,2 vezes 10, que é 2, resultaria num empuxo de 2,1 newtons. E na questão, a alternativa correta para isso seria a letra C. Então, 2,1 newtons, letra C, seria a alternativa correta. É uma questão de hidrostática, de forma específica do princípio de Arquimedes, que seria o princípio do empuxo. Belezinha? Que coisa bonita. Eu espero que vocês estejam se divertindo bastante por aí, tá? Eu tô me divertindo aqui. Revisãozinha rápida, mas que a gente consegue caminhar por todo o conteúdo, né? Começando aqui, não esqueçam pela teoria do empuxo, isso aqui é o princípio de Arquimedes. Vamos lá. Próxima, por favor. A próxima é a questão 24. Eu não vou fazer vocês perderem tempo com um texto, né? Porque eu não sou menino, é uma questão do vestibular. Poderia ser importante, mas eu já sei que não é, né? Botox e o microagulhamento. O Botox, lindo texto, contextualizando, dizendo como pode ser usado, e barará, barará, muito legal, vocês leem depois, mas eu não vou ler para vocês não. Cheguei num problema. Eu tenho uma agulha e eu tenho uma seringa. A seringa tem uma área de secção transversal de 0,04 decímetros quadrados. Tem uma área na agulha de 2 milímetros quadrados. Se o profissional aplicar uma força de 60 newtons no êmbolo aqui, a força aplicada na saída vai ser quanto? Gente, primeira coisa importante. Princípio de Pascal. A diferença de pressão é transmitida a todos os pontos com a mesma intensidade. Adotando que o fluido é incompressível, a diferença de pressão transmitida do êmbolo para a ponta da agulha seria exatamente a mesma. Então, vou adotar que a diferença de pressão transferida do êmbolo para a ponta da agulha seriam iguais. Ele quer saber quanto vale a força e o acréscimo de pressão do fluido. Galera, o acréscimo de pressão que eu fiz no fluido foi exatamente o mesmo. Se vocês olharem para as alternativas, eu teria: assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a informação acima. O valor da força que nós vamos calcular. E a segunda parte é: será totalmente transmitida a todos os pontos das partículas da toxina? Verdade. Por que é verdade? Porque esse é o princípio que diz o nosso amigo Pascal. Será maior na agulha? Negativo. Será menor no êmbolo? Negativo. Será crescente no sentido do êmbolo? Negativo. Isso significa que a gente já eliminou B, C e D e que a resposta é a letra A, sem fazer o cálculo. Mas é óbvio que eu estou aqui para ensinar para vocês. Então a gente vai ter que fazer o cálculo também. Mas professor, como é que eu vou fazer esse cálculo? Repito, eu já sei que é a letra A. Beleza? Já sei que é a letra A. Mas vamos lá. Vamos tentar pensar comigo aqui. O que é que eu sei? Eu sei que a diferença de pressão no êmbolo é exatamente igual à diferença de pressão que surge na agulha. A força exercida no êmbolo pela área do êmbolo é igual à força exercida na agulha pela área da agulha. Lembrar que a diferença de pressão é a mesma, a força e a área são proporcionais. Quem tem a menor área, tem a menor força. Quem tem a maior área, tem a maior força. Nesse caso específico, haverá uma redução da força porque tem uma redução da área. Professor, como é que eu vou calcular? Vamos lá. Ele quer a força exercida aqui na agulha. Ele me deu força exercida no êmbolo, 60 newtons.
Área do êmbolo, 0,04 decímetros quadrados. Força exercida na agulha, eu quero. Área da agulha, 2 milímetros quadrados. Essas unidades não estão compatíveis, então eu tenho que transformar ou tudo para milímetro, ou tudo para decímetro, ou tudo para metros quadrados. Galera, tenham muito cuidado com isso. Eu sempre falo, ó, cuidado com as unidades de medida. É uma coisa que a galera erra muito. Tem uma galera que aprende uma escadinha, que vai para um lado, vai para o outro, aprende de um jeito ou de outro, um macete ou outro. Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer um pouquinho o macete e vamos saber o que a gente faz, porque é fácil, ó. 1 metro tem quantos decímetros, né? Decímetro. Decímetro é 10 decímetros. Ah, mas eu quero isso ao quadrado, eu quero ao cubo, ó. Se eu quiser ao quadrado, eu elevo ao quadrado. Se eu quiser ao cubo, eu levo ao cubo. Ao quadrado seria, ó, 1 metro quadrado é 10 elevado ao quadrado decímetros quadrados. Do contrário é 10 a menos 2, né? Então aqui, por exemplo, seria 60 newtons dividido por 0,04 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. FA dividido por milímetro quadrado. Como é que eu faço, professor? 1 metro tem quantos milímetros? Milímetro, milésima parte. São 1000 milímetros. 10 a terceira milímetros. Eu quero ao quadrado, eu quero ao cubo, eu quero ao quadrado, então eu elevo ambos os termos ao quadrado. O que eu vou obter? 1 metro quadrado vale 10 elevado a 3 vezes 2, 6 milímetros quadrados. Resultado. 2 milímetros quadrados é 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Quanto é que vai dar isso? Ó, esse 0,04 vezes 10 a menos 2, eu posso substituir por, ó, aqui não são duas casas? São, então vai ficar 10 a menos 4. Então eu vou fazer assim, ó. Ficaria 4 vezes 10 a menos 4. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 10 a menos 6 vezes 60, que daria 120 vezes 10 a menos 6. Dividido por 4 vezes 10 a menos 4, e isso seria minha força FA. Metro quadrado foi embora com metro quadrado, sobrou newtons aqui, ó. A nossa força FA seria igual a 120 dividido por 4 dá 30, vezes 10 elevado ao menos 4, sobe mais 4, né? 4 menos 6 dá menos 2 newtons. Ou seja, a força FA, duas casas decimais, 0,030 newtons, que seria 0,3, alternativa letra A, para garantir aquilo que a gente já sabia. Percebem que se a gente sabe a teoria, não precisava ter feito nada disso? Se eu sei a teoria, que ela é integralmente transmitida, estava resolvido o problema. Se eu sei o cálculo, não estaria resolvido o problema, porque se eu sei o cálculo, eu ia ficar entre a letra A e a letra C, porque eu sabia que era 0,3. Ou seja, eu sabendo o cálculo, eu tinha chance de errar. Eu sabendo a teoria, eu não tinha chance de errar. Massa isso, né? Portanto, a alternativa letra A, com certeza. Vamos à próxima questão. Na tela, para vocês. Questão de número 25. Há uma regra prática utilizada pelos mergulhadores da Marinha que diz que a cada 10 metros de profundidade na água, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Um suboficial, mergulhador, com bastante experiência na profissão, realiza um mergulho no fundo do mar a 40 metros de profundidade. Determine a pressão total no fundo do mar e marque a opção correta. Ó, o fundo que ele estava era 40 metros. A questão já me disse que a cada 10 metros aumenta 1 atm. Então aqui está o nível da água, ele está aqui a 40 metros de profundidade no fundo do mar. 40 metros aumentaria a pressão em 4 atm, já tem gente que já marca 4 atm aqui, ó. Porém,
Aqui no fundo, a pressão vai aumentar 4 atm. Eu não posso esquecer que a pressão atmosférica lá fora é 1 atm. 1 atm com o adicional que a gente tem vai me dar 5 atm. Por isso, a alternativa é a letra B e não a letra A. Lembre que dentro de um fluido, a pressão total é sempre a soma, né? Então, a pressão total ela é a soma da pressão atmosférica, se for 1 atm, por exemplo, mais a pressão do que seria a coluna. Ou simplesmente a pressão atmosférica, se é um lugar que a gente tem um certo nível de profundidade, ó, é dGH. Então a pressão total é a pressão, eu botei pressão atmosférica aqui, ó, é a pressão total, ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão que é exercida pela coluna. Tudo bem? Por isso, a alternativa correta foi a letra B, 5 atm. Tranquilos? Próxima questão é a questão número 26. Questão número 26 diz o seguinte: um carro de massa 2.000 kg colidiu com outro de massa igual a 1.500 kg que estava parado no semáforo. Considerando que os dois carros andaram juntos com uma velocidade de 20 km por hora. Andaram juntos, você já anota aí. Colisão inelástica. Acontece quando após a colisão, os corpos, os objetos, eles ficam juntos. Podemos considerar que dentre as velocidades apresentadas a seguir, a mais próxima de ser a do carro que provocou o acidente no exato momento da colisão, corresponde em quilômetros por hora a... Vamos para cá para o quadro. Acompanhe aqui comigo. No princípio de conservação do momento linear, quando ocorre uma colisão, a massa aumenta e a velocidade diminui. Só que a redução da velocidade, ela é na mesma proporção do aumento da massa. Como assim, professor? A massa aumentou 5 vezes, a velocidade diminui 5 vezes. A massa aumentou 2 vezes, a velocidade diminui 2 vezes. Só olhando para ali, eu vou resolver para vocês depois aqui. A massa aumentou quanto? Era 2.000, passou a 3.500. Vocês concordam que a massa quase dobrou? Se ela quase dobrou, a velocidade quase reduziu a metade. A metade ali foi 20. Só que é quase a metade. Se quase a metade é 20, quanto é que é quase o dobro de 20? Quase o dobro de 20. Vamos lá. Quase o dobro de 20. Não pode ser 15 nem 20, né? Porque a velocidade era maior que 20. Qual é quase o dobro de 20? 35? 45? Ou 100? Quase o dobro, 35. A alternativa, letra A. É não, professor. A massa quase dobrou, a velocidade quase reduziu a metade. Não chegou a ser a metade, mas quase foi a metade. Por isso, 35. Ah, não, professor, como é que eu resolvo isso? Pelo amor de Deus. Ô, meu amor, um carrinho tinha 2.000 kg, vinha com uma velocidade que eu vou chamar de V1, do carrinho 1 que eu não sei, encontrou um outro carrinho que tinha 1.500 kg, vou chamar de carrinho 2, e que estava parado, repousando. O carrinho 1 bateu no carrinho 2 e os dois carrinhos saíram juntos, se amando. Juntos. Com a mesma velocidade, que inclusive foi de 20 km por hora. Com a massa total, que seria 2.000 com 1.500, 3.500 kg. O que vocês sabem? Princípio da conservação dos momentos. O momento linear inicial é igual ao momento inicial final.
A massa inicial vezes a velocidade inicial é igual a massa final vezes a velocidade final. Quanto é a massa inicial? 2.000 quilogramas. A velocidade inicial é a de 1 que eu quero. A massa final é 3.500 quilogramas. A velocidade final é 20 quilômetros por hora. Meus amigos, olha aqui. 1, 0, 2, 0, 3, 0. Tá aqui os 3 zeros. 2 dividido por 2. Tá aqui. Sobrou quanto? 35. A velocidade que o carrinho 1 tinha antes de colidir era 35 quilômetros por hora. A alternativa correta, letra A, como já era previsto. Agora, se você está no nível alto, está se sentindo capacitado, tá legal, era para ter feito só olhando. Não vou mentir para agradar, porque essa não é a minha missão. Bebam água. Questão número 27, papai. Bora lá? Na tela. Uma bola de massa igual a 60 gramitas, com velocidade inicial de 20 metros por segundo, colide perpendicularmente com uma raquete. Após a colisão, a bola retorna na mesma direção e no sentido oposto ao inicial. O gráfico a seguir representa a força F que atua na bola em função do tempo durante a colisão com a raquete. A partir do gráfico, o módulo da velocidade da bola imediatamente após a colisão é... Aí aqui tem um detalhe que se você não prestar atenção, você morreu. Qual é o detalhe que se você não prestar atenção, você morreu? A bola colidiu e ela retornou na mesma direção, mas no sentido oposto ao inicial. Se você não prestar atenção nisso, temos um problema. Como é que eu vou achar a velocidade que ele pediu nessa ocasião, sabendo que a massa era 60 gramas e a velocidade era de 20 metros por segundo? Tem alguns caminhos para fazer a questão. Eu queria aqui sugerir um desses caminhos, ajudando vocês aqui, de certa forma, a entender o que aconteceu. Olha só. Ele me mostra um gráfico e nesse gráfico eu tenho a força em função do tempo. Só que é o seguinte, essa bolinha, ela vinha com uma certa quantidade de movimento inicial nessa direção e ela recebeu a ação de uma força e, portanto, a ação de um impulso no sentido oposto. Esse impulso fez a velocidade zerar e fez ela adquirir velocidade no sentido oposto. O que é que eu vou fazer aqui com vocês? Eu sei, inclusive, quanto vale a quantidade de movimento inicial, porque seria a massa vezes a velocidade inicial. A massa, inclusive, eu conheço que é de 60 gramas. E a velocidade inicial eu conheço, inclusive, que é 20 metros por segundo. Foi isso na questão? Cadê? Velocidade 20 metros por segundo, é isso mesmo. Certo? Vamos botar para lá. Ou seja, o momento linear inicial seria 60 vezes 20, 1.200 gramas, metros por segundo. Beleza, campeão. Ok, esse era o momento que eu tinha. Só que eu realizei um impulso. Só que eu não posso fazer impulso igual a força vezes tempo, porque a força variou. O que é que a gente faz? O impulso é numericamente igual à área da figura. Mas eu sei também que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Então eu sei o seguinte, ó, quanto vale o impulso? Bem, ele é numericamente igual à área. Essa área seria base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Esse impulso seria base maior 0,4, base menor de 0,1 a 0,3 é 0,2 aproximadamente.
A altura ali seria 10, tudo isso dividido por 2. Esse impulso seria 0,6 vezes 10 é 6, por 2 é 3. Seria 3 newton vezes segundo, que equivale à variação do momento linear, que seria 3 kg/metros por segundo. Beleza. Que equivale, inclusive, a 3.000 gramas metros por segundo. Perceba que se eu escrevo que a variação do momento é igual a massa vezes a variação de velocidade, por exemplo, eu teria aqui que... Tem vários caminhos para resolver. Eu estou resolvendo com vocês aqui por um caminho e eu quero chamar a atenção para vocês não errarem, tá? A variação do momento, que seria 3.000 gramas metros por segundo, seria igual a massa, que é 60 gramas, vezes a variação de velocidade. Nesse caminho que eu estou fazendo aqui, eu não vou usar esse dado, tá? Mas tem outro caminho que eu poderia usar. Percebam que a variação da velocidade seria de 3.000 dividido por 60, ou 300 dividido por 6, que daria 50 metros por segundo. E aqui é onde pode estar o erro. Se vocês pegarem isso aqui e escreverem ΔV é igual a velocidade final menos a inicial, olha só o que é que ia acontecer. Ó. Final menos inicial é 50. Isso aqui tá errado, tá? Ia ficar, ó, menos 20, passaria para lá mais 20 mais 50 daria 70. E é a letra D, ó, tá errado. Mas, professor, não variou 50? Era só pegar 50 e adicionar 20, que daria exatamente 70. Tá errado por quê? Então, minha galera, é porque variou 50, mas olha só, a velocidade era 20. Você levou essa velocidade de 20 a 0. Então já variou quanto? 20. Falta quanto? 30. Você fez ele ganhar 30. Só que ele ganhou 30 no sentido oposto. Resposta: 30, letra B. Isso porque não foi de 20 que ele aumentou 50. 20 foi no sentido oposto que o impulso foi exercido. Então teria que tirar 20 e ainda variar mais 30. Aí eu variei 50. Por isso, a alternativa correta é a letra B, 30 metros por segundo. Essa é só uma forma de saída. Então, se eu aplico de forma algébrica direta, daria errado. Professor, como é que eu poderia fazer para não dar errado? Adicionar um sinal. Porque aí, como essa velocidade seria em sentido oposto a essa outra velocidade, eu teria que adicionar um sinal para entender que se aumentou 50, variando positivamente ou negativamente, adotando uma velocidade inicial como referência com sinal positivo ou negativo. Belezinha? Senhoras e senhores, vamos para a questão número 28, que também é a famosa última questão. Vamos lá. Na tela para vocês, questão de número 28. Diz assim, ó. A figura mostra a órbita de alguns planetas do sistema solar e a órbita de grande excentricidade de um asteroide que chega a cruzar a órbita da Terra. O periélio é o ponto mais próximo do Sol na órbita de um astro e o afélio é o ponto mais afastado. E aí ele representa aqui o periélio e o afélio. Sendo FP a intensidade da força gravitacional entre o asteroide e o Sol no periélio e FA a intensidade da força gravitacional entre o asteroide e o Sol no afélio. VP, a velocidade escalar do asteroide em relação ao Sol no periélio, e VA, a velocidade escalar do asteroide em relação ao Sol no afélio. Podemos afirmar que... Então vamos lá. Primeiro vamos entender a força. Será que a força gravitacional é a mesma? Senhoras e senhores, a força gravitacional prevista pela Lei da Gravitação Universal de Newton é uma constante, produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Gente, presta atenção. A força é inversamente proporcional à distância.
Quando ele está lá no afélio, ele está numa distância dA maior do que essa distância em relação ao periélio. Então eu posso dizer o seguinte: quando a distância for maior, a força gravitacional é menor. Quem está mais longe está no afélio, quem está mais perto está no periélio. Quem está mais perto tem uma força maior, então a força do periélio é maior do que a força do afélio. Para determinar a velocidade, então a força do periélio é maior, então a gente ficaria aqui com ou a letra E ou a letra A, podemos eliminar aqui as outras possibilidades, mas eu tenho que saber, será que a velocidade é a mesma ou uma velocidade é maior do que a outra? Senhoras e senhores, posso raciocinar isso na previsão da segunda lei de Kepler, que são áreas iguais em tempos iguais. E aí eu consigo determinar, por exemplo, que se a gente coloca aqui áreas iguais na região do afélio e na região do periélio, na região do afélio ele percorre uma distância menor e na região do afélio ele percorre, na região do periélio ele percorre uma distância maior e na região do afélio ele percorre uma distância menor. Só que isso acontece no mesmo tempo, porque são áreas iguais em tempos iguais. Repito, segunda lei de Kepler. Então ele é mais rápido no periélio, por quê? Porque ele percorre uma distância maior no mesmo intervalo de tempo. Professor, tem outro jeito, porque assim pareceu tão difícil. Tem, amor. Olha aqui para mim. Quando eu solto um objeto que ele se aproxima da Terra, quando o objeto está caindo e está ficando perto do periélio, quando o objeto está ficando perto, a velocidade não vai aumentando quando você solta um corpo? Quando eu jogo ele para cima, que ele vai se distanciando, que ele vai se afastando, ele não vai reduzindo a velocidade? Vai. Então pronto, meu amor. Quando ele vai para o afélio, ele se distancia, a velocidade diminui. Quando ele vai para o periélio, ele se aproxima, a velocidade aumenta. É por isso que a velocidade do periélio é maior do que a velocidade do afélio. A alternativa letra A seria a alternativa correta. Perceba que se eu uso a ideia de transformação de energia mecânica, por exemplo, quando o objeto é lançado para cima, ele se afasta, a energia potencial aumenta, quando ele se aproxima, a potencial diminui e a cinética aumenta. Então, se eu pensar nisso, também vai dar certo. Por isso, a alternativa correta é a letra A. Belezinha, meus amigos? Mais uma aula que se encerra. Muito feliz em poder revisar tudo isso com vocês. Mas, infelizmente, por hoje, é só. Tchauzinho pra vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau, tchau.